Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se amanhã alguém com milhões de seguidores disser que uma instituição financeira é vítima de uma injustiça, você acredita? Nos últimos dias, um nome específico começou a dominar as manchetes, redes sociais e discussões públicas: o Banco Master. E não foi por uma inovação, crescimento ou novos produtos, foi por uma intervenção do Banco Central, seguida de uma disputa de narrativa que saiu do sistema financeiro e foi parar nas redes sociais. E esse vídeo não é sobre fofoca, não é sobre cancelamento e não é sobre atacar pessoas. É sobre entender como a influência funciona, quem ganha com ela e quanto custa a sua visualização. Vamos aos fatos. No dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A liquidação é uma ferramenta técnica prevista em legislação do Sistema Financeiro Nacional, aplicada quando uma instituição financeira não atende aos requisitos prudenciais de funcionamento. Após essa decisão, a instituição fica impedida de operar e cabe aos credores e clientes do banco procurarem entender os seus direitos. Liquidações extrajudiciais já ocorreram antes no Brasil, mas o caso do Master se tornou um dos mais complexos e discutidos recentemente devido ao seu impacto e ao volume de credores envolvidos. A diferença é que este caso envolveu uma investigação policial mais ampla, questionamento do Tribunal de Contas da União e alcance midiático atípico. Começaram a surgir campanhas públicas questionando a atuação do Banco Central e a legitimidade da medida. O Tribunal de Contas da União iniciou reavaliações, pediu explicações formais sobre a liquidação, reforçando o debate público sobre a técnica e legitimidade da decisão. Enquanto isso, reportagens informaram que a Polícia Federal começou a analisar informações preliminares sobre influenciadores serem procurados para divulgar críticas ao Banco Central em favor do Master. É importante deixar algo aqui muito claro. As investigações estão em andamento e não há condenações. O que existe são fatos sendo apurados. Alguns influenciadores relataram publicamente que receberam propostas, outros negaram qualquer pagamento. E esse ponto específico que eu vou retomar mais adiante. No sábado, dia 19 de janeiro, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, anunciou o início do pagamento aos clientes elegíveis, seguindo o rito legal que existe exatamente para proteger o sistema e os depositantes. Enquanto debates públicos avançam, os mecanismos legais de proteção e ressarcimento começam a operar conforme o previsto em lei. E aqui entra a parte mais importante deste vídeo. O caso do Banco Master não é isolado, ele expõe um fenômeno muito maior. A disputa vai além dos tribunais e órgãos reguladores, ela está presente na sua timeline. E é isso que nos leva à pergunta central: quanto custa a sua visualização? Meu nome é Guilherme Oliveira e aqui eu falo sobre economia e investimentos de forma clara, séria e baseada em evidências. E para entender esse caso, a gente precisa falar de algo central hoje: economia da atenção. Esse termo foi cunhado pelo economista Herbert Simon, ainda em 1971, quando ele observou que em um mundo cada vez mais rico em informação, a atenção humana se torna um recurso escasso e valioso. Simon dizia que uma riqueza de informação cria pobreza de atenção, ou seja, há mais conteúdo disponível do que nossa capacidade cognitiva consegue absorver. Nas últimas décadas, com a chegada da internet e das redes sociais, essa dinâmica não só se consolidou, como se intensificou. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube não vendem produtos tradicionais, eles vendem o seu foco, o seu tempo de atenção e depois comercializam esse foco para o anunciante ou para outros agentes econômicos. O que isso significa, na prática, é que a sua atenção é concorrida intensamente. Notificações constantes, feeds infinitos, vídeos recomendados e algoritmos feitos para maximizar a retenção são todos projetados para capturar e manter você assistindo por mais tempo. Essa competição por atenção cria um mercado de conteúdo onde quem consegue mais engajamento, curtidas, compartilhamentos e comentários tem maior valor econômico, mesmo que a qualidade ou a veracidade da informação seja questionável. Em outras palavras, não é só sobre quem fala mais alto, é sobre quem ocupa mais tempo na sua tela, e isso tem consequências diretas na forma como você percebe o mundo, nas decisões que você toma e nas narrativas que viralizam. No fim, é tudo pela sua atenção, mas quem consegue capturar essa atenção de forma mais eficiente? Instituições, veículos tradicionais ou pessoas?
Normalmente, pessoas possuem uma vantagem competitiva. Afinal de contas, gente gosta de conversar com gente. E aí que entram os influenciadores. A confiança em influenciadores não nasce do acaso. Ela nasce como uma forma do cérebro humano que processa informação. Estudos em psicologia e comportamento mostram que nós tendemos, de forma automática, a confiar mais em pessoas que percebemos como próximas, consistentes e autênticas. Quando alguém aparece todos os dias na sua timeline, compartilha opiniões, experiências pessoais e uma narrativa contínua, o cérebro passa a processar essa pessoa de forma semelhante a alguém do seu círculo social. Isso é chamado de relação parasocial. Mesmo sem relação direta, criamos uma sensação de familiaridade e confiança. E essa confiança faz com que opiniões dos influenciadores sejam percebidas mais como um conselho do que como publicidade. O problema é que essa percepção não muda quando existe interesse econômico envolvido. Mesmo quando há pagamento de patrocínio ou alinhamento econômico, o cérebro continua interpretando aquela mensagem como uma opinião pessoal. É por isso que a influência funciona tão bem. Não porque as pessoas sejam ingênuas, mas porque o cérebro humano foi moldado para confiar em relações interpessoais e tem dificuldade de detectar interesses econômicos quando a mensagem vem embalada com uma relação. Quando uma pessoa consegue reunir atenção escassa com confiança não questionada, ela passa a exercer um poder enorme de persuasão. E esse poder não nasceu com a internet nem com as redes sociais. Para mostrar isso, a gente precisa voltar no tempo para um caso que aconteceu muito antes do Instagram, YouTube e Twitter. Um dos maiores esquemas de fraude financeira da história, um desvio estimado em mais de 65 bilhões de dólares em valores da época. Bernie Madoff não era um desconhecido. Ele era uma das figuras mais respeitadas do mercado financeiro americano. Ele atuou em comitês consultivos da SEC, a CVM norte-americana, foi presidente do conselho da Nasdaq, ocupou cargos de enorme prestígio e era visto como alguém acima de qualquer suspeita. Instituições financeiras, fundos, bancos e investidores confiavam nele. E essa confiança não vinha de promessas de ganhos absurdos, vinha da percepção de estabilidade, constância e autoridade. Madoff não vendia retornos extraordinários, ele vendia confiança, e quando a confiança vem embalada em reputação, influência institucional e histórico profissional, o ceticismo simplesmente desaparece. Existe um documentário na Netflix que aborda esse caso com bastante detalhe. Para quem quiser se aprofundar, a minha recomendação é o documentário Bernie Madoff, o golpista de Wall Street. O que eu estou trazendo aqui é apenas uma contextualização e não um estudo completo de caso. O esquema só veio à tona durante a crise de 2008, quando a confiança no sistema financeiro começou a ruir e os pedidos de resgate aumentaram. Quando o dinheiro precisou aparecer, ele não existia. Era um esquema Ponzi que fraudou cerca de 65 bilhões de dólares em valor de 2008. Esse caso deixa uma lição clara. A influência não depende de likes, visualização ou seguidores. Ela depende de uma combinação de 3 fatores: atenção, confiança e ausência de questionamento. A rede social só vem para amplificar. Se esse mecanismo funcionava antes da internet, a pergunta óbvia é o que acontece quando ele encontra as redes sociais. O que muda quando a atenção, confiança, ausência de questionamento passam a ser amplificadas por algoritmos, alcance instantâneo e milhões de pessoas ao mesmo tempo? A resposta é simples: a escala. O que antes dependia de reputação institucional, cargos formais e décadas de construção de autoridade, hoje pode ser construído em poucos anos ou até mesmo em poucos meses. E é nesse ambiente que surgem as versões modernas do mesmo fenômeno, não mais restritas a um escritório de Wall Street ou na Faria Lima, estão espalhadas por timelines, stories e vídeos curtos. E aqui entram as pirâmides modernas, as apostas, as promessas fáceis e o papel dos influenciadores nesse processo, porque o mecanismo é o mesmo, só que agora potencializado pelas redes sociais. Se o mecanismo é o mesmo, o ambiente muda tudo. Nas redes sociais, atenção, confiança e ausência de questionamento são alongadas por um algoritmo. O alcance é imediato, o volume é massivo e a repetição constante cria um terreno perfeito para versões modernas dos esquemas antigos. É nesse contexto que entram as pirâmides modernas, as apostas e as promessas fáceis de dinheiro.
Elas não se apresentam mais como estética clássica de golpe. Elas vêm embaladas como oportunidade, como entretenimento ou como dica. Muitas vezes vêm associadas a pessoas conhecidas, pessoas que já conquistaram confiança do público em outro tema. O funcionamento é sempre parecido. Primeiro, captura-se atenção com narrativas simples e emocionais. Depois, transfere-se confiança por associação. Se aquela pessoa que você acompanha todos os dias está divulgando, o seu cérebro interpreta aquilo como algo válido. Por fim, o questionamento desaparece. Pouca gente para analisar risco, probabilidade ou sustentabilidade do modelo. Casas de aposta, jogos transvestidos de investimentos e esquemas que prometem ganhos rápidos se beneficiam exatamente disso. Não porque influenciadores agem de má fé, mas porque o ambiente favorece amplificação sem filtro. Muitas vezes quem divulga não entende estatística, não entende risco e não entende o impacto real da mensagem que está propagando. O resultado é previsível. Pessoas entram achando que estão diante de uma oportunidade legítima. Algumas ganham no começo e que reforça ainda mais a narrativa. A maioria perde tudo depois. E quando o ciclo se encerra, a responsabilidade se dilui, o prejuízo fica pulverizado entre milhares de pessoas que confiaram, e esse é o ponto central. O problema não é a tecnologia, o problema é quando um mecanismo poderoso de influência é usado sem responsabilidade, transparência ou consciência dos efeitos que ele gera. E isso nos leva a outro exemplo contemporâneo de como as influências, e agora em escala global, são capazes de movimentar comportamento e até mesmo mercados inteiros. Celebridades e as redes sociais movimentam ativos financeiros que disparam ou despencam depois de uma única mensagem. E é disso que a gente fala agora. Quando a influência deixa de atingir apenas decisões individuais e passam a impactar mercados inteiros, o efeito deixa de ser apenas psicológico e passa a ser econômico. E aqui entram as celebridades, as redes sociais e o mercado financeiro. Nos últimos anos, ficou evidente que uma única declaração pública pode movimentar preços, gerar volatilidade e alterar expectativas. Não estamos falando de opinião isolada, mas de impacto mensurável. Tweet, posts ou entrevistas de figuras com grande alcance conseguem, em questão de minutos, gerar movimentos reais em ativos financeiros. Casos envolvendo nomes como Donald Trump e Elon Musk são exemplos claros disso. Declarações feitas em redes sociais já foram suficientes para provocar altas e quedas expressivas em ações e principalmente criptoativos. Não porque essas pessoas estejam necessariamente apresentando fundamentos econômicos, mas porque concentram algo extremamente valioso: atenção massiva e confiança de milhões de seguidores. O mercado reage não apenas por conteúdo da mensagem, mas sobre expectativas que as outras pessoas vão reagir a ela. Isso cria um efeito em cadeia. Quem vê primeiro se posiciona, quem chega depois reage ao movimento, e assim se formam ondas de volatilidade que pouco tem a ver com o fundamento e muito com o comportamento coletivo. Esse fenômeno já foi estudado academicamente. Pesquisas mostram que as atividades em redes sociais estão correlacionadas com a volatilidade de preços, especialmente em mercados menos maduros ou mais especulativos como os de criptomoeda. Quanto maior a visibilidade da figura pública, maior o potencial de impacto e, mais uma vez, o mecanismo é o mesmo: atenção concentrada, confiança transferida e questionamento reduzido. A diferença é que agora o efeito acontece em escala global e em tempo real. Isso nos leva a um ponto importante. Quando a influência passa a mover mercados, a linha entre opinião pessoal, entretenimento e responsabilidade pública fica cada vez mais tênue. Esse é o cenário que ajuda a explicar por que casos como o do Banco Master extrapolam o mercado financeiro e ganham dimensão social. Porque hoje narrativas não circulam apenas em relatórios técnicos ou decisões institucionais. Eles circulam nas redes sociais, impulsionados por quem detém atenção e confiança. E é exatamente aqui que a gente precisa fechar esse raciocínio, voltando ao ponto de partida: o caso do Banco Master. O que a gente viu não foi apenas um debate sobre decisão do Banco Central. Foi uma disputa de narrativa. Enquanto órgãos técnicos seguiam seus ritos legais, versões simplificadas, emocionais e muitas vezes personalizadas começaram a circular com força nas redes sociais. Nesse ambiente, a discussão deixa de ser técnica e passa a ser emocional. O foco sai dos critérios prudenciais das regras do sistema financeiro e dos mecanismos de proteção.
e passa a ser quem fala, como fala e que quantas pessoas alcança. É nesse ponto que entra o tema dos influenciadores, nem como vilões, nem como heróis, mas como peças centrais de um ecossistema que transforma a atenção em poder de persuasão. Alguns relatam ter sido procurados, outros negam qualquer tipo de pagamento. As investigações seguem em andamento e ainda não existem conclusões. Mas, independente do desfecho específico desse caso, a reflexão é maior. Quando pessoas com grande alcance falam sobre temas técnicos, financeiros ou institucionais, elas influenciam percepções, expectativas e comportamentos reais. E isso pode nos levar à parte mais importante deste vídeo. A responsabilidade não é só de quem fala, ela também é de quem compartilha. Antes de acreditar, vale a pena se perguntar: quem está falando, com que interesse e com que nível de conhecimento? Não basta alguém afirmar que o seu hiperfoco recaiu sobre aquele tema de forma repentina ou que se tornou especialista da noite para o dia. A autoridade se constrói com estudo, consistência, tempo, responsabilidade e respeito à complexidade do assunto. Cuidado com quem você segue e acompanha. A sua atenção tem valor, a sua confiança tem valor e a sua visualização custa muito mais caro do que parece. Espero que este vídeo tenha te ajudado a enxergar além das manchetes, além do barulho e além das narrativas prontas. Eu te convido a se inscrever no canal. Aqui a proposta não é dizer o que pensar, é te ajudar a pensar melhor. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que consome muito conteúdo nas redes. Esse tipo de reflexão precisa circular. E antes de ir embora, eu te deixo uma última pergunta para você levar daqui. Qual é o preço da sua visualização? Um grande abraço, obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.